Olá pessoal, tudo bem com vocês? Psicóloga Renata Tavares, mais uma vez fazendo vídeos curtos com mensagens sempre simples, porém bastante reflexivas. Ainda mais final de 2023, chegando em 2024. Esse ano foi um ano que nós palestramos bastante, principalmente para mulheres. E eu quero falar para vocês, mais para o público feminino, mas também para o público masculino, que pode cuidar, né, das suas filhas, das suas esposas, mães, enfim, sobre doenças emocionais e câncer. Foi algo que eu palestrei bastante, né, no mês de outubro, onde no Brasil continua aumentando muito o número de casos de câncer nas mulheres, mais nas mamas, no ovário e no útero. Alguns estudos estão mostrando, já estão começando a correlacionar a questão da falta de perdão. Para a OMS, 70% hoje das doenças, elas são mais no sentido emocionais do que no próprio sentido físico da própria doença, na sua patologia. Ou seja, falta de perdão, ressentimento e mágoas. Antigamente, pessoal, esse assunto não era um assunto tão discutido. Mas como nós estamos estudando bastante hoje e dando mais atenção para transtornos mentais, porque para a OMS hoje, para a gente ter saúde plena, precisa estar plenamente com a nossa saúde espiritual, física, mental e para quem tem o seu parceiro ou parceira, inclusive sexual. Então, assim, na verdade a OMS apertou mais ainda, né? E eu costumo até falar com o pessoal, hoje em dia para ter saúde plena tá mais complicado, né, pessoal? Porque de repente a gente pode passar 3 horas na academia e fisicamente fazer lá os exames bioquímicos e tá tudo muito bom, perfeito, uau, tá? E como tá a sua saúde espiritual? E quando eu falo saúde espiritual, eu não estou falando de religião não, tá, pessoal? Eu estou falando como está o seu estado de espírito. Como está você com você mesmo? Tá se sentindo feliz? Tá se sentindo em paz? Tá se sentindo alegre? É sobre essa saúde espiritual que eu estou falando, para a gente não confundir. Que a gente encontra às vezes no yoga, encontra às vezes deitado num sofazinho, ouvindo uma música e tomando um chá, às vezes fazendo uma caminhada. É sobre essa meditação, parando para ler um bom livro, ouvir uma boa música. Isso é que é saúde espiritual, que vai vir junto com a saúde psíquica e emocional, que vai regular o teu cortisol, então acaba também tratando a sua saúde física. Interessante como não tem como separar, né? Quem tentou separar a mente do corpo foram os filósofos, ok? E aí a gente meio que foi trazendo para os dias atuais, e até hoje a gente meio que ainda veste essa camisa de separar a mente do corpo. E daí também vem as doenças psicossomáticas, que no grego soma, corpo, psique, mente. Não tem como separar. Porque se a nossa saúde mental, psíquica, for afetada, é lógico que o corpo também vai ser afetado. Então, não tem como separar. O que afeta um, afeta o outro. Pessoal, o que a gente precisa? Muitas vezes, deixar ir. A gente carrega mochilas, eu costumo explicar, mochilas e cheias de lixos emocionais. Muitas vezes um pai que abandonou, um pai que abusou, uma mãe narcisista que não ofereceu o seu afago, o seu afeto, a sua proteção. E por aí vai. Cada um sabe, né, o lixo emocional que carrega. Cada um de nós sabemos. E muitas vezes tá pesado. Tá pesado. A grande questão é que o que acontece com um câncer?
Nós temos a célula cancerígenas ou cancerosas. E algumas pessoas não sabem disso. Todos nós temos. E uma célula cancerígena, ela parte de uma célula normal. E dali ela vai somando, reproduzindo, multiplicando. Se ela fica tipo dentro de um compartimento, ali você pode ter um tumor benigno. Mas quando que é o maligno? Quando ela vai ali se evadindo e aí ela entra na corrente sanguínea e vira uma metástase. E aí vem o câncer. Se a OMS está falando que 70% hoje das doenças que nós temos estão ligadas às emoções, então esse assunto se tornou um assunto muito sério. Se está se falando que quando a gente perdoa, quando a gente libera, quando a gente deixa ir, inclusive num curso que eu fiz, a professora falou pra gente que é pra gente agradecer, gratidão, gratidão por aquela pessoa que nos abandonou, gratidão por aquela pessoa que nos traiu, gratidão por aquela pessoa que foi, porque muitas vezes nós nos tornamos o que nós somos hoje justamente por tudo que a gente passou, porque a gente sabe que o sofrimento, ele amadurece. Então, dizer não também faz parte desse processo, dizer sim, mas sim para você. Aprenda a dizer sim para você. Aprenda a dizer mais não para o outro. Aprenda também a perdoar e pegar essa mochila que está pesada, cheia de lixo emocional, e deixá-la no lugar que ela tem que estar, lá no passado. E a partir de hoje eu libero, a partir de hoje eu perdoo, a partir de hoje eu aceito e deixo ir essa pessoa que traiu, essa pessoa que enganou, essa pessoa que provocou em mim lesões na minha alma, às vezes no corpo e no espírito inclusive. Então assim, esse assunto é muito sério. O câncer está aumentando. E uma aula que eu tive na segunda-feira com um professor que é psicólogo e biomédico, ele trouxe para a turma ali, uma turma de psicólogos, este alerta, a necessidade que a gente precisa tomar os cuidados com a nossa vida, com a nossa saúde. Não é só física, não é só espiritual, não é só psíquica, não é só emocional, não é só sexual. É muito mais do que tudo. É muito mais do que tudo isso. É sobre a gente parar, olhar para a vida de uma forma mais leve. É olhar para a vida com mais gratidão. É olhar para a vida com mais satisfação. Isso vai gerar na gente uma proteção. Isso vai gerar na gente um autocuidado. E aí você vai ver que tudo melhora. Porque é uma tendência nossa da gente se sabotar o tempo todo. Porque o nosso cérebro, inclusive ele, é sabotador. E quem mata esses fantasmas que todo dia teimam em querer ficar nos perturbando, tirando a nossa paz, somos nós. Renata, me ensina uma técnica. Ler um bom livro, assistir uma boa palestra, fazer terapia e parar de achar que eu e você somos capazes de resolvermos os nossos problemas sozinhos. Eu já ouvi muito isso. Aí lá na frente, fibromialgia, lá na frente, depressão, lá na frente, pressão arterial alta, lá na frente, diabetes, lá na frente, gastrite. Quando a gente vai ver as pessoas que sofrem dessas patologias, elas foram mais resilientes, tiveram que suportar muitas dores na vida. Claro que a gente vai aprendendo a lidar com elas, mas o boleto chega, a fatura chega. E às vezes chegou para mim e às vezes chegou para você. O que nós temos que fazer? A partir de agora, olhar a vida de uma forma diferente, mais leve. Gratidão, gratidão, gratidão.
Como beber água faz bem. Eu conheço gente que bebe o refrigerante, né, que mata as células, e que inclusive dá isso para os filhos. E aí, o que a gente faz? Olha as escolhas, olha as decisões, olha o que a gente tem feito. Então, chegando no fim de 2023, entrando em 2024, que a gente possa ter bastante cuidado, porque as células, elas são normais. O que acontece com as células cancerígenas? Elas ficam revoltadas. Quando elas ficam revoltadas por um comportamento nosso, de aborrecimento, de estresse, de mágoa, de falta de perdão, e aí elas ficam desordenadas. É impressionante isso, gente. Posso dar uma dica para vocês? Não fiquem assustados de desenvolver um câncer. Fiquem assustados de em 2023 vocês não perdoarem. Fiquem preocupados não em pegarem uma doença, mas fiquem preocupados em eu e você, também vou me incluir nessa, de terminarmos esse ano ainda com lixo emocionais, ainda trazendo uma história de um passado triste para o nosso presente e levando para o nosso futuro. Então a gente vê muita gente preocupada com muitas coisas, mas vamos nos preocupar em sermos felizes? Vamos nos preocuparmos em parar para poder refletir? Ir numa praia, ir numa cachoeira, tomar um banho de piscina, entrar no sítio. Eu acho que essa tem que ser a nossa maior preocupação, em sermos felizes, nos preocuparmos mais com cada um de nós, com a nossa felicidade. Vamos nos preocupar com isso, tá bom, pessoal? Tudo de bom para vocês, tá? Olha, desejo para vocês um excelente 2023. Desejo para vocês um excelente 2024, com amor, com paz, com perdão e com leveza.